Evangelho de Marcos, capítulo 35. Você agora volte toda a sua atenção, todo o seu coração para a palavra do Senhor. E diz assim o texto bíblico: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos falar com o Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais para recebê-la, para acolhê-la como o mais precioso de todos os tesouros, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos porque essa palavra é viva e eficaz. E à medida que a Tua palavra nos é comunicada ao Espírito, Senhor, que o Senhor nos ensine a quem devemos dar ouvidos, a discernir, a entender quando o Senhor está falando conosco, Pai. E não apenas isso, mas sobretudo a praticar aquilo que o Senhor nos instrui. E ao Teu nome nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Você pode tomar aí o seu assento. Há um livro chamado O Cérebro Inteligente, escrito pelo cientista, pelo médico, Dr. Elion Póvoa. E esse livro, ele fala da sofisticação que é o intestino humano. Ele compara o intestino do homem ao cérebro, de tão sofisticado que é esse órgão. E na descrição das muitas funções do intestino para a nossa saúde, uma das coisas que me chamaram a atenção nesse livro é a capacidade de filtrar o que entra no nosso organismo e o que não entra. Essa função é chamada de a permeabilidade intestinal. Então, o nosso intestino, ele tem a capacidade de discernir, de entender aquilo que é bom, quais são os nutrientes, quais são as proteínas, as vitaminas, as coisas boas que vão agregar a nossa saúde, que vão nos dar uma boa condição de vida, e ele permite que isso passe para a nossa corrente sanguínea, para o nosso organismo, e nós sejamos então favorecidos com esses elementos saudáveis, ao mesmo tempo que ele também tem a capacidade de discernir aquilo que não é bom, e aí ele empurra para ser expelido. Essa capacidade de filtrar determina a nossa saúde. E sabe, queridos, ele fala também nesse livro que dependendo do produto que nós ingerimos, principalmente aqueles ricos em radicais livres, isso aumenta a permeabilidade, ou seja, ele compromete a capacidade assertiva de filtragem do intestino e acaba deixando entrar no organismo toxinas e outros elementos que não são saudáveis. É interessante porque o intestino lá atrás era considerado pelos antigos como a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Quando se fala, hoje a gente usa a palavra coração, mas naquele tempo se referia ao intestino. Aliás, quando diz que alguém tinha compaixão, era como que ele sentisse uma dor no intestino, uma dor nas entranhas. Assim se referiam. E, na verdade, a própria ciência declara que o maior produtor de serotonina é o intestino. Então,
Assim como o intestino regula o que entra, o que deve e o que não deve ser assimilado pelo nosso organismo, nós também devemos ter um filtro regulador que vai definir o que deve entrar ou não no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma. Esse é o tema da nossa mensagem dessa manhã que eu quero conversar com vocês. Precisamos filtrar o que ouvimos. Precisamos filtrar o que ouvimos. Queridos, há uma expressão muito utilizada na Bíblia, recorrente, que é a expressão dar ouvidos. Dar ouvidos significa que o ouvir é mais do que simplesmente escutar um som, mas é dar atenção respeitosa àquilo que está sendo dito e praticar e obedecer e se submeter àquilo que é dito. Essa palavra, por exemplo, na língua do Antigo Testamento, no hebraico, é o verbo shema, que significa tanto ouvir quanto obedecer. E muitas vezes a gente encontra essa expressão sendo usada pelo Senhor quando Ele está repreendendo o seu povo. Quando Ele diz assim: vocês não deram ouvidos à minha voz. Loshmatem lekoli. Ele diz: vocês não deram ouvidos à minha voz. Ou vocês não obedeceram à minha voz. Quando a palavra diz isso, significa que nós escolhemos dar ouvidos a outra voz e desprezamos a voz de Deus. Eu quero citar para você alguns exemplos. Gênesis capítulo 3, verso 17. Por conta do pecado de Adão e Eva, quando o Senhor vai confrontá-los quanto àquilo, Ele diz para Adão: e por você ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado. Portanto, ele desprezou a voz de Deus para dar ouvidos à voz de Eva. Maldita é a terra por sua causa. Mais um outro exemplo. Aqui em relação ao rei Saul, Deus tinha dado uma ordem muito específica para ele em relação a um povo que deveria ser aniquilado. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 19. O Senhor diz, através do profeta Samuel, ao rei Saul: por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então aqui essa expressão, não dar ouvidos. Eu queria que você começasse a refletir nesse momento que a palavra de Deus está sendo pregada. A quem você tem dado ouvidos? A quem você tem dado atenção? A que voz você tem prestado respeito e acolhido no seu coração? Quando a gente vai para a linguagem do Novo Testamento, o grego, nós temos também essa palavra, essa expressão usada pelo Senhor. E aqui na língua grega eu queria trazer uma ilustração para a gente entender melhor essa dinâmica de dar ouvidos, de ouvir, de obedecer ou de desprezar uma voz que é falada. Imagine você que nós estamos num quartel, nós temos aqui um tenente Rubinho ali, né, militar da reserva, e lá no quartel tem as diferentes patentes militares, e tem um determinado soldado que recebe a ordem de um sargento para fazer alguma coisa. Quem sabe o sargento diz: vai lá e busque aquele carro, aquele jipe. Só que nesse momento que ele está indo buscar o jipe, ele encontra com um coronel que tem uma patente superior. E o coronel diz: ô soldado, eu preciso que você vá lá no escritório do tenente e busque lá para mim uma pasta assim. O que aquele soldado vai fazer? Ele tem que decidir, porque agora ele tem diante de si duas ordens de oficiais de patentes diferentes, de nível, de hierarquia, de superioridade diferente. E obviamente, se ele é um soldado inteligente, ele vai escolher dar ouvidos à ordem, ao comando do coronel, sob pena de sofrer caso descumpra essa ordem. Então, quando a gente fala desse termo ouvir no grego, o grego ele é muito parecido com o português no sentido de que
palavras são formadas com a junção de termos, né, de um sufixo ou de um prefixo a uma raiz principal da palavra. E quando a gente fala da palavra ouvir no grego, é a palavra akouo. E essa palavra, eu queria falar com vocês de 3 palavras envolvendo esse termo ouvir no grego. 3 palavras envolvendo akouo. A primeira delas é a própria raiz da palavra, que significa ouvir, akouo. Mas aí a Bíblia vai nos falar de uma outra palavra chamada hipakouo. E essa palavra hipakouo é uma palavra composta que tem esse prefixo hipo, que significa sob. Então, você tem a palavra sob e tem a palavra ouvir. Essa palavra hipakouo, quando essa palavra composta une esses 2 elementos, ela assume o significado de obedecer, porque é você agir, atuar sob algo que você ouviu. O dicionário traduz assim: dar respeitosa atenção a um comando, obedecer a uma ordem, submeter-se a uma ordem. Por isso tem sub, que é hipo, e ouvir, né? Se submeter àquilo que você ouve. Em outras palavras, queridos, é agir debaixo de uma ordem que ouvimos. É por isso que não existe obediência sem ouvir. O ouvir está presente no ato da obediência. Então essa aí é a palavra hipakouo. Se submeter. Ouvir, akouo, hipakouo, obedecer. E aí tem uma terceira palavra que também tem um prefixo diferente de hipo, que é a palavra para, akouo. Assim como a gente tem o prefixo no português para, né? A gente tem as Paralimpíadas. Temos aqui uma atleta campeã aí, brasileira de ping-pong, de tênis de mesa, Sueli, né? Então, as Paralimpíadas, né? Significa algo que está ao lado. É isso que significa esse prefixo. E quando você junta para com akouo, significa deixar de lado aquilo que você ouve. Em outras palavras, significa recusar ouvir, ignorar, deixar de lado. E essa palavra para akouo, queridos, ela aparece 2 vezes somente no Novo Testamento. Eu queria ler com vocês esses 2 textos, para você entender melhor. O primeiro deles está em Mateus capítulo 18, versos de número 15 a 17. Jesus aqui está trazendo instruções quanto aos relacionamentos interpessoais na igreja, entre os irmãos. E ele diz assim: se o teu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele recusar a ouvir, aqui essa expressão recusar a ouvir no grego é parakouo. Parakouo, se ele recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele novamente recusar a ouvir, novamente o termo aqui é parakouo, também a igreja considere-o como gentil e publicano. Então o texto bíblico nos deixa bem claro que parakouo significa não dar ouvidos, é uma escolha voluntária, deliberada, de ignorar aquilo que você está ouvindo, de não dar atenção, de não acolher aquela palavra, é refutar a palavra. Isso significa parakouo. O outro texto é exatamente o texto que está na escritura que nós estamos meditando hoje, Marcos capítulo 5, verso 36. Ali é uma situação que Jesus recebeu um pedido de um homem que estava aflito por conta de sua filha, de 12 anos, está gravemente enferma. E esse homem entendeu que a única solução para a saúde da sua filha seria uma intervenção do Senhor Jesus com o seu poder milagroso. Ele chama Jesus para curá-la, e Jesus se põe a caminho.
É interessante que no caminho ele encontra uma mulher que também há 12 anos, veja, imagine 12 anos atrás, no mesmo ano, nascia uma menininha, filha de um homem piedoso, que 12 anos depois seria acometido de uma enfermidade fatal. E naquele mesmo ano, uma mulher foi diagnosticada com uma espécie de hemorragia que fez da sua vida um verdadeiro suplício, porque ela tentou resolver de todas as formas, gastou todos os seus recursos com os médicos, mas ia se tornando cada vez pior a sua situação. Mas essa mulher, ela ouviu a cura, ela ouviu da fama de Jesus, ela ouviu do poder de Deus, e ela tomou uma decisão baseada naquilo que ela ouviu. Ela entendeu, ela ouviu os testemunhos de muitas curas, de milagres, queridos, e quando nós ouvimos aquilo que Deus está fazendo, esse ouvir, ele tem um impacto espiritual na nossa vida, ele produz fé, ele nos leva a um posicionamento de crer que o sobrenatural de Deus também nos alcança, e ela disse: se eu apenas tocar na veste dele, eu sei que serei curada. E assim ela vai por entre a multidão e consegue alcançar as vestes de Jesus, e diz o texto bíblico que ela é instantaneamente livre, curada do seu flagelo, porque ela ouviu, ela teve fé, ela agiu baseado naquilo que ouviu. Só que nesse tempo que parou ali Jesus e para entender o que estava acontecendo, quando ele segue o caminho em direção à casa de Jairo, pessoas vêm da casa de Jairo com uma mensagem terrível, com uma mensagem fatídica, dizendo: não incomodes mais o mestre, não adianta Jesus ir até a tua casa, Lázaro, porque agora não tem mais jeito. Como quem diz, é tarde demais, a tua filha já morreu. Queridos, qual é o pai que aguenta ouvir uma notícia dessas? A sua filhinha de 12 anos foi a óbito, e agora trazem a notícia dizendo: não tem mais jeito. Mas o verso 36 de Marcos capítulo 5 diz assim: mas Jesus, sem levar em conta, a palavra grega que é parakuo, mas Jesus, sem levar em conta, ou seja, sem dar ouvidos a esse anúncio que foi feito, sem acolher, sem acudir a essas palavras, mas Jesus, refutando essa informação, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Queridos, o que nós aprendemos aqui com a atitude de Jesus é que há momentos na nossa vida que nós precisamos exercer o parakuo, nós precisamos refutar vozes, informações, mensagens que chegam até nós. E Jesus não apenas fez isso, ele não apenas refutou, como também ele encorajou Jairo a confiar nele, a confiar no Senhor Jesus. E eu queria pensar com você, quando nós devemos usar o parakuo, quando nós devemos refutar, não dar atenção, recusar ouvir, ignorar algo que nos é dito. Quando o conselho que ouvimos contradiz aquilo que Deus nos falou. Então, se você ouve alguma coisa que vai contrário ao que o Senhor falou a você, aí é o momento de você usar o parakuo. Você precisa discernir a fonte, quem está falando com você, porque há muitas vozes, nesse mundo há muitas vozes, queridos. Existe a voz do seu eu, existe a voz do seu apetite carnal, existe a voz do diabo, existe a voz de outras pessoas, existe a voz de Deus, existe a voz do Espírito Santo. Você precisa discernir, em primeiro lugar, a origem, quem está falando. Você precisa discernir o teor daquilo que está sendo falado, porque às vezes
Se esse conselho, ele vai contra algo que você já ouviu da parte de Deus, não importa de quem vem esse conselho, você precisa exercer o paracuo, refutar. Você precisa discernir qual é o nível de autoridade. Lembra da história que eu contei do soldado, do sargento e do coronel? Então eu quero mostrar para vocês que todos nós, em algum momento da vida, vamos nos deparar com conflito de ordens. E nós sempre devemos dar ouvidos, ou dar atenção, acolher a pessoa que tem mais autoridade, desde que a ordem seja uma ordem legítima, que esteja em consonância com a palavra, com a vontade de Deus. Eu quero mostrar para você que sempre nós iremos lidar com situações assim, entre escolher dar ouvidos à voz de Deus e refutar outras vozes, ou nós vamos acabar dando ouvidos a outra voz e vamos acabar refutando a voz de Deus. Uma coisa automaticamente leva a outra. Temos que fazer uma escolha. Eu quero te mostrar um texto bíblico que os discípulos, os apóstolos, tiveram que fazer isso. Atos capítulo 4, versos 18 a 20. Havia, vamos dizer assim, a suprema corte dos judeus, a maior autoridade da época ali, considerada pelos judeus, e essas autoridades vieram com uma ordem que confrontava a ordem de Jesus, porque quando Jesus morre e ressuscita, ele dá uma ordem aos seus discípulos, ele diz: olha, agora vocês vão por todo mundo e anunciem, pregue essa mensagem a todas as pessoas. Então a ordem era clara, o trabalho, a tarefa dada pelo Senhor aos seus discípulos é que eles deveriam pregar, mas aqui vem uma ordem contrária, dizendo: parem de pregar, parem de falar nesse nome. E diz o verso 18, Atos 4, 18: chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus. Ou seja, eles disseram: vejam se o que vocês estão pedindo é legítimo, nós devemos dar atenção a vocês ao invés de dar atenção a Deus? Aí eles dizem: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí no próximo capítulo, Atos 5, 29, mesmo diante das ameaças, mesmo diante do fato de terem sido presos, Pedro e os demais apóstolos vão afirmar: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então o que aconteceu? Jesus, quando ele ouve o pedido daquele pai aflito, ele se põe a caminho para curar a filha de Jairo, e quando ele chega lá, ele vê pessoas que estão já chorando porque a menina tinha falecido, e ele diz: mas ela está apenas dormindo. E as pessoas ali acharam que Jesus era louco, e zombaram e riram de Jesus. Mas o texto bíblico diz: mas Jesus, mandando que todos saíssem, preste atenção nisso, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Perceba, queridos, que ali havia tanta gente naquela casa, chorando a morte daquela criança, mas Jesus não chamou nenhum daqueles que riram dele, daqueles que zombaram dele. Jesus não chamou nenhum daqueles que não criam. Jesus não chamou nenhum incrédulo para entrar no quarto da criança com ele. Eu quero dizer para você nessa manhã: não ande com incrédulos, porque se você anda com incrédulos, você vai ser contaminado na sua fé por esse espírito de incredulidade. Ande com pessoas que têm fé, ande com pessoas piedosas, ande com pessoas que creem no poder, no sobrenatural de Deus, e você vai ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Não dê ouvido ao incrédulo, porque o incrédulo vai tentar matar a sua fé. Ouça pessoas de fé, e você será fortalecido na sua fé. E o verso 41 do nosso texto diz que Jesus, tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Queridos, esse
texto é tão impactante, porque nós estamos aqui diante de uma cena. Imagine, se transporte para aquele recinto onde estava aquela criança deitada numa cama morta, falecida, e Jesus está ali diante de um corpo morto, e Jesus fala com um morto. A voz do Senhor é emitida, um comando é liberado sobre uma pessoa que está morta. Talvez você nunca parou para pensar sobre isso, mas morto ouve. Ainda que a ciência diga que, me parece que a última parte da pessoa que deixa de funcionar é a audição, mas ali ela já tinha morrido. E você pensa, mas um morto pode ouvir? Eu quero te dizer que quando é a voz de Deus, do autor do universo, do Senhor dos senhores, do autor da vida, sim, os mortos ouvem. Aleluia. Os mortos ouvem. Aleluia. E Jesus declarou isso em João 5,25, dizendo: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Queridos, ali Jesus falou com uma pessoa que estava morta. Uma cena semelhante se repete quando ele chega na aldeia de Betânia, na casa de uma família de amigos preciosos para ele, mas ali o clima também era fúnebre, era um clima de morte, porque Lázaro, o amigo do Senhor, tinha morrido, já cheirava mal, sepultado, 4 dias. E Jesus chega diante daquele sepulcro. Ele não vai dentro do sepulcro, coloca a mão e levanta Lázaro. Ele emite um comando. Lá de fora, de onde ele está, ele diz: Lázaro, vem para fora. O morto ouviu e ganhou vida. Sabe, queridos, a voz do Senhor é poderosa. Alguém disse que a autoridade que Jesus tinha naquela situação, era tão grande, que ele teve que limitar o seu próprio poder ao dizer o nome Lázaro, porque se ele dissesse simplesmente vem para fora, tudo que é morto que estava naquela região ali, era capaz de ressuscitar e vir para fora. Mas quando Jesus diz Lázaro, o comando é para você, levanta, vem para fora. Diz a palavra de Deus: aquele que estivera morto se levantou, ressuscitou. Sabe, amados, nós precisamos entender que a voz de Deus, ela é poderosa e ela deve ser acolhida. Você precisa escolher nesse dia a quem você vai dar ouvidos. Você vai praticar o paracuo, o refutar a voz. Refute a voz, às vezes da sua própria razão, às vezes da sua própria lógica, diante de um fato que Deus está dando uma direção diferente para você. Refute a voz da tentação, quando vier uma proposta dizendo: olha, você vai ser feliz com isso aqui. Abraça esse pecado. Faça isso. Às vezes eu converso com as pessoas e as pessoas dizem: olha, pastor, eu não sei ouvir a voz de Deus. Eu digo: como você não sabe? Então me responda, essa voz que você ouviu, essa mensagem que tem nessa frase, vem de Deus ou do inimigo? Rapidamente as pessoas percebem: não, isso vem de Deus. O inimigo não falaria isso. Ou elas são capazes de dizer: é lógico que Deus não falaria isso. Então nós somos capazes de discernir. A questão é o que nós vamos escolher em relação à voz de Deus. Hipacuo, eu vou me submeter a essa voz e praticar, ou eu vou exercer o paracuo, eu vou rejeitar. E como Deus denunciou ali durante todo o tempo Israel no Antigo Testamento: porquanto vocês não deram ouvidos à minha voz, esse mal, essa maldição, esse sofrimento veio sobre vocês. Queridos, o desfecho daquela história é que aquela menina ouviu. Olha,
Talvez você está impressionado, mas a Bíblia diz em Marcos capítulo 4, verso 41, que os discípulos ficaram impressionados diante de uma ordem que o Senhor deu ao vento e ao mar. Talvez você fique pensando, mas o vento é um ser inanimado, embora ele tenha movimento. O mar não tem inteligência, embora tenha movimento. Como eles podem ouvir a voz de Deus? Pois eu te digo que eles ouvem. E os discípulos falaram aqui impressionados, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A palavra aqui é hipakuo. Quem é esse que até o vento e o mar se submete à sua ordem? Como que eu e você vamos escolher dar ouvidos a outra voz, em vez de praticar o hipakuo para a voz de Deus, acolher a voz dele? O desfecho daquela história é porque aquela menina creu, porque o Jairo creu, porque os discípulos que estavam com Jesus creram. Eles entraram e viram o milagre acontecer, e aquela menina se levantou, e ela foi restaurada à vida. Quando nós ouvimos, praticamos o hipakuo, confiamos no Senhor, nós vamos ver o sobrenatural acontecendo. Nós vamos ver aquilo que está morto na nossa vida. Talvez o teu casamento está morto, talvez as tuas finanças estão no estágio de falecimento, talvez as tuas emoções estão num quadro de morte emocional. Eu não sei qual é a situação que você entrou aqui nessa manhã, mas eu quero te dizer que o hipakuo continua agindo e fazendo ressuscitar aquilo que está morto. E o Senhor é poderoso. Se você ouvir-lhe a voz, confiar nele, virão outras vozes dizendo, não vai dar certo, não tem mais jeito, acabou, já era, não tem mais como. Você pode dizer, paracuo, eu não acolho essas palavras, eu vou confiar na palavra que o Senhor declara, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, amados, isso é crucial para a nossa vida. Nós temos falado aqui desde o início do ano sobre a importância de ouvir a voz de Deus, e aqui está mais uma chave espiritual que nós aprendemos nessa manhã. Precisamos exercer um filtro sobre o que nós vamos permitir, assim como o intestino, se ele estiver desregulado e ele permitir entrar coisas ruins, toxinas no seu organismo, você vai adoecer, você pode comprometer a sua saúde e até morrer. Semelhantemente, no nosso espírito, se nós não filtrarmos o que nós ouvimos, as coisas que nós iremos ouvir terão o poder de nos adoecer espiritualmente. Mas se eu ouvir a voz de Deus, eu vou experimentar aquilo que vai me trazer saúde, vida, bênção, prosperidade. Amém? Você está disposto a praticar o paracuo? Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar então você se colocar de pé e você responder essa mensagem. Talvez você tenha ouvido tantas vozes e dado ouvido a vozes, a propostas, que hoje você está amargando um sofrimento, uma dor, uma perda, um prejuízo, por conta de que você não acolheu, não deu ouvidos à voz de Deus, mas deu ouvidos a uma outra sugestão. Mas eu quero te convidar e te dar a oportunidade nessa manhã de você falar com o Senhor e dizer, Senhor, me perdoe. Eu escolho nessa manhã sair daqui decidido a praticar o hipakuo, a submeter, a obedecer a tua voz, e praticar o paracuo em relação a tudo aquilo que é contrário à tua vontade e à tua voz, Senhor. Fale com o Senhor nesse momento. Pai, obrigado pela tua palavra tão clara, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor Jesus nos ensina quando ouve aquela mensagem, que era uma mensagem de incredulidade, que era uma mensagem de desesperança, dizendo não adianta mais, não incomodes mais o mestre. Jesus, não fazendo caso do que foi dito, paracuo, ele refutou aquela mensagem e ele disse para Jairo, crê somente. O Senhor diz para cada coração aqui nessa manhã, creia somente, confia somente, creia. O Senhor Jesus falou para as irmãs de Lázaro, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus. Senhor, nós queremos ver a tua glória, nós queremos ver os teus milagres, nós queremos ver o sobrenatural como resultado da nossa obediência, da nossa fé.
do nosso compromisso com o Ripacu, de obedecer à voz do Senhor. Nos abençoa que cresçamos para ser uma igreja que confia no Senhor.